Qual é, rapaziada? É isso mesmo? Ladies and gentlemen, Henrique CB na voz, vocês me conhecem. Vamos voltar para nossa análise, ok? De tudo. E nossos heróis em tona agora, né? A gente fez o Minotauro ainda assim no dia de ontem. Estou voltando com tudo, obviamente, para fazer esses vídeos para vocês. É voltar a realmente produzir esse conteúdo que eu gosto tanto. E hoje já tá na tela, então não tem nem o que discutir. Vamos falar sobre ele, Paquito, ok? O Punho Celestial. Um boxeador muito famoso que teve muitos destaques aí de MPLs e competitivos da vida e vem para nossas mãos aí para realmente fazer essa análise. Ele é um perseguidor de dano, viaja perseguidor nisso pela mobilidade que ele tem, e é um soldado barra assassino, que é bem mais retratado como assassino mesmo fazendo itemizações de soldado, e isso faz ele ser muito forte. Tá bom? Ele tem uma defesa até que alta, comparada a toda a regeneração e força de escudo que ele tem, além de controle, né? Que inclusive tá pela metade. O ataque também é bem concentrado, eu acho que devia ser um pouquinho maior. E ele tem uma dificuldade até que alta, comparado aí a alguns combos que você tem que saber de cabeça. Beleza? Vamos aos principais momentos dele aqui. Deixa eu só apagar um pouquinho da música e vamos lá. Então vocês conhecem o Paquito, ele já tá bem recente aí no competitivo, ainda assim, trouxe muitas mudanças positivas pra ele, e agora a Moonton tá tentando encaixar alguns nerfs ali pra realmente parar todo esse potencial do herói. Hoje em dia a gente vê mais ele localizado pela XP, obviamente, né? Mas ainda assim já teve épocas atrás em que ele já era bem mais localizado pela selva, né? E realmente um pique muito poderoso. Ele tem diversas skins, a skin que veio com ele foi a Golpe Mortal, nada mais era do que um chroma meio branco dele, né, com detalhes de roxo no short, um Viper, né, que tá aí ema-ema, né, não sei dessas partes aí, se tiver alguma cultura disso vocês podem me falar, mãos enfaixadas, ainda assim, punhos, cabelo prateado e mais uma tatuagem no peito do braço, que vai até o peito sobre uma cobra aí, esse tal de Viper aí, que vem na cabeça dele. Ele tem Mani Pacquiao, não sei exatamente como pronuncia, peço desculpa, mas aparentemente é uma skin em colaboração com um boxeador muito famoso, ainda mais da região do jogo, aparentemente. Eu não tenho muita consciência disso, mas acredito que vocês possam ter mais uma experiência sobre isso, tá? E é uma skin aí bem divertida, não vou mentir pra vocês não. Deve mudar a voz, etc, mas é uma participação muito boa, tá? Eu gostei. Temos o boxeador quebrado, que tá muito, tipo... Essa skin me parece muito cyberpunk, tá? E ela tem umas pegadas de de fragmentado bem parecidas com o que a gente vê com o Edge Runners, né? Que foi a série da Netflix. O Martinez também é muito forte quanto em comparação a isso. Lembra muito o detalhe musculoso e etc dele. Tivemos o Soco de Ouro, que foi o membro estrela. Muito irado essa skin aqui. Eu gostei bastante. Detalhes dourados, etc, né? Tipo, a cara do Paquito. É bem mais prático, uma armadura com luva, ainda assim, né? É estranho, mas existe. Desculpa, Mel. Vamos para Punhos de Luz, que nada mais é do que aparentemente parece mais uma skin bem básica, por assim dizer, né? Não vi se realmente tem muitos efeitos e tal, mas eu gosto da ideia das luvas dele ficarem brilhando. É uma skin especial dele. E a última que é a skin collector dele, que é o Tigre Furioso. Essa daqui tem efeito que maravilha, viu? Cada socão dele, praticamente, sai até uns leão, uma loucura. Muito da hora essa skin. Foi bem utilizada também. Olha que da hora, velho. E é isso, ele tem o Tigre Furioso. Vamos pular direto então para os destaques. Deixa eu voltar a skin base, porque é divertido. Né? Aqui, pronto. A apresentação de destaque dele e a gente vai direto para a história, porque além de uma história um pouco mais... ficou bem maior na realidade a história. Um pouquinho maior a história que ele tem, com bastante parágrafo. Ele é um herói aí que tem uma média de 2.798 de HP, quase um 2.800, bem próximo dos 3.000 ainda assim. Tem uma regeneração boa de 9.8, por mais ainda assim que seja um usuário ali de muitos itens de regeneração, como machado de guerra, faz golpe de bravura também como emblema principal, pode fazer o festival de sangue, que também ajuda muito nessa situação de sustain dele, então trocas ficam mais intensas pro lado dele, ele acaba tendo um potencial muito grande também não só de sustain em si, mas também sobre trocação dos seus adversários, lembrando que ele é um cara de trade curta, como a gente gosta de falar. Deixa eu ver, 121 de ataque físico, já é um dano base muito bom.
pra ele. 22 de defesa física, é uma defesa muito alta, ok? Pra um herói, ainda mais um soldado praticamente assassino. Ele tem 15 de defesa mágica, que vocês não estão vendo que a câmera tá aqui em cima, mas eu tô falando pra vocês, que já é uma coisa bem natural, padrão, praticamente que fecha, né? Alguns com 10, outros com 15. E 260 de velocidade de movimento, que é praticamente uma velocidade base. Não tem tanta diferença não. A única diferença é que ele tem uma taxa de velocidade de ataque de 80%, então ele tem um delay, você sente que ele tem um delay em questão de ataques básicos. Mas isso é compensado para ele por conta do seu CDR baixo, por assim dizer, e também por conta de sua passiva, que ajuda muito ele em outras situações. Por isso que a gente fala muito que ele é de trade curta. Ok? Vamos direto então às habilidades, como vocês gostam. Então vamos lá. A postura do campeão é a passiva dele. É a passiva do Paquito. Eu não tinha ninguém em quem confiar, exceto em mim mesmo. É a frase que ele tem de passiva. A cada 3 lançamentos de habilidades, Paquito entra na postura de campeão, ganhando uma nova habilidade aprimorada e ignorando seu tempo de recarga atual. Ele ganha 60% de velocidade de movimento adicional, que decai ao longo de 1.8 segundos, após lançar a habilidade aprimorada. Os ataques básicos de Paquito causam apenas 85% do seu ataque físico. Como a gente fala, o Paquito acaba sofrendo muito dessa condição de ataque físico, mas ele é recompensado em diversas outras habilidades que ele tem. Então essa é a força dele, entre aspas, por assim dizer. São o uso de habilidades. Ele não se beneficia numa troca longa com ataque básico. Parem com isso. Isso é bem estranho. Mas ele consegue fazer trades muito boas. Ainda mais porque a situação que ele se encontra, ele consegue fazer combos de, pelo que eu lembro, o que? 6 ou 7? 7 habilidades. Então já é muita coisa. Que é primeira, segunda, terceira. Primeira. Primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira. E assim vai, tipo, tem um esquema, eu acho que 5 combos, se não me engano. Tem bastante coisa, tem bastante coisa. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas ele, tipo assim, consegue usar 2 vezes cada uma das habilidades dele. Pelo menos 2 vezes 2 habilidades dele. Uma vai ficar de falta, entendam? É muita força que ele tem. Então vamos lá. Não vou mostrar aqui porque vai mostrar, tipo, todas as habilidades dele, então é só uma questão de postura, eu vou falar pra vocês. Então vamos lá. O soco pesado de esquerda. Paquito dá um soco na direção designada, causando 210 de dano físico, mais 50% do seu ataque físico total. Como um dano físico a um inimigo atingido. Se essa habilidade atingir um herói ou um monstro da selva, Paquito irá ganhar também 150 de escudo base, mais 135% de seu ataque físico total por 2 segundos e meio. Essa é a principal habilidade de defesa do herói. Ainda mais em trocas que você pode ser, tipo assim, exemplo, você tá com pouca vida e você precisa de um pouco mais de tempo de matar o cara, você usa a primeira habilidade porque você vai garantir esse escudo pra você. E lembrando, esse escudo é muito forte, tá? Isso aqui é um escudo de 150. 150 de absorção. Fora o crescimento de ataque que você vai ter durante uma partida. Se você já tem 120 de dano base level 1, você já fica aqui com um escudo com mais de 300 pontos. Entendam? Isso é muita força pra ele. Ainda mais dependendo da situação de item que você for fazer. Tipo um ataque de caça de primeiro item, ferrou. Já tem muito dano. Ainda mais pra converter em escudo. E na postura de campeão, o dano é aumentado para 350, de 150 para 350. Ele escala com 100% do ataque físico, diferente de 50% da última vez. Aumentou muitos pontos quanto a isso. E o escudo é aumentado para 140%. Os escudos originalmente aprimorados podem ser acumulados. Ou seja, lembrem dessa frase. Os escudos, original e aprimorado, podem ser acumulados. Então você pode dar, tipo, 2 vezes a primeira skill e você ficar com um escudo gigantesco. Isso pode evitar que você tome um burst da vida ou até mesmo dar, tipo, um sustain a mais. É uma prática muito boa do herói. É uma prática muito boa. Sobre levels e escalonamentos, eu sei que o dano aprimorado tá aparecendo, tá cortando na tela pra vocês, mas vou ler tudo sobre. Então, a gente tem dano base, dano aprimorado e escudo base. O escudo, a gente vai aumentando 100 pontos a cada level. Então ele começa com 150, como vocês podem ver, na segunda linha, e vai até 650, cada prática que você aumenta dos levels iniciais ali e tal. Só que essa não é a principal skill do Paquito. Por mais que ela já seja muito completa, ela não é a principal skill. Você upa, na verdade, a segunda de primeiro level, Primeira leva de skills. Então ele tem um dano base de 210, vai para 240, 270, 300, 330, 360. Então ele vai aumentando 30 pontos sempre nessa habilidade. E no seu level aprimorado, o dano aprimorado dessa mesma habilidade, ele vai aumentando 50 pontos. Então 350, 400, 450, 500, 550 e 600.
O Paquito é um dos poucos heróis que a gente tem dentro do jogo que tem esse sistema de combo e quando você upa habilidade, você aprimora mais outras partes. Exemplo, quando você upa os levels iniciais de dano do Paquito, ainda mais nessa primeira habilidade, você não está só upando uma skill, você está upando duas. Você está upando a skill padrão e a skill aprimorada. Então lembrem, tipo assim, mas o dano base do Paquito é 210, aí eu vou, tipo, upar um level 2 só por 30 pontos de dano? Não, não. Você está aumentando 30 pontos de dano na skill base e 50 pontos na skill aprimorada, o que dá um scale de mais de 70 pontos, de forma geral. Porque você pode usar as duas skills ao mesmo tempo, entendam? Entendam isso. Pode usar duas primeiras, dois ganchos de esquerda, entendeu? Então essa é a grande força que ele tem. É aí por isso que vocês precisam ficar atentos sobre, porque ele é muito forte, ok? A gente vai ver agora essa primeira skill. Deixe-me mostrar pra vocês. Esse gancho de esquerda dele, ele ganha um escudinho, e se tiver aprimorado, ele dá mais um soco, e esse escudo fica ainda mais potencializado nele, além do dano ser um pouco maior. Beleza? É uma skin bem tranquila, por assim dizer. O único problema dela é que ela é muito close no sentido de, tipo assim, ela tem um alcance muito pequeno, e você precisa acertar essa skill, tá? E ela só funciona praticamente nessa mesma ideia de corpo a corpo, percebam? Ele tá no mesmo alcance do ataque básico dele, como mostra o vídeo, e aí ele gasta esse socão, que praticamente tem quase, assim, a gente fala entre aspas o mesmo alcance. Vamos para a segunda habilidade, o golpe direto. Temos o golpe de esquerda e o golpe direto. Paquito avança e lança um golpe direto causando 150 base, mais 165% de ataque físico total, como dano físico a todos os inimigos dentro da área de efeito. Paquito irá parar e lançar o golpe direto imediatamente após colidir com um herói inimigo ou um monstro da selva durante o avanço. Essa skill é de mobilidade dele, principalmente. Né? Fora a passiva dele que já dá mobilidade pra ele, como vocês sabem, 60% de velocidade de movimento, essa principal skill dele faz com que ele simplesmente corra muito pelo mapa. Essa skill atravessa paredes, essa skill não atravessa inimigos, mas tipo assim, se tu pegar um inimigo e lançar duas vezes essa skill, é praticamente morte na certa, de tanto dano que causa, porque na postura do campeão, que é a passiva dele, o dano é aumentado pra 250, base, ou seja, você já vai dar 150 de dano no cara, e se você der de novo, vai dar 250, base. Tô falando base, isso aí, tô falando level 1, gente. Tô falando level 1. E o escalonamento dessa skill vai pra 230% de ataque físico. É praticamente o dobro de dano que você vai ter base, tá, dentro do jogo. Se você já começa o jogo com 120 de dano base, tentem fazer a conta de quanto é 230% de 120 base, no começo inicial do jogo. Paquito é muito ignorante. Muito. E como eu disse, ela tem um tempo de recarga muito, muito leve. Ela tem 8.5 segundos, e esse 8.5 vai diminuindo 0.4 segundos até chegar em 6.5. Né? A primeira skill ela tem um tempo de carga de 7 segundos. Mas o Paquito, como ele é usuário também de alguns itens aí de soldado, muitos desses itens de soldado têm tempo de recarga. E esse tempo de recarga ajuda muito ele para essa skill de 7 segundos virar um 4 segundos, um 3 segundos. Acho que não é pra tanto assim, mas ainda assim, acho que um 3,9, 4 segundos ainda pega bastante, tá? Dependendo também de emblema, se você gastar, etc. Tem tudo isso que vai à tona. Então, o golpe dele, tipo, normal, base, como a gente fala, vai de 150, 210, 270, 330, 390, 450. Vai praticamente 60 pontos? Isso, vai 60 pontos de dano base cada aprimoramento que você dá na skill. Só que não contente apenas com essa skill, temos a segunda parte da skill dele, que é na postura do campeão, justamente sua passiva, que de 250 vai para 350 e até 750. Ladies and gentlemen, entenda uma coisa. Quando você upa um level dessa skill do Paquito, que é praticamente quando você tá level 2, tipo assim, level 2 não, desculpa. Quando você pega level 3, você upa duas vezes, você aumenta pro nível 2 essa segunda habilidade. Você não só aumentou 60 pontos de dano base normal, mas também 100 pontos de dano com a skill aprimorada dele. Ele acabou de escalar 160 de dano base. Base, não estou falando do aprimoramento ainda, estou falando base em uma skill. Geralmente, quando aumenta 100 de dano ou mais, é praticamente um ultimate. Praticamente. Saca? Mas isso aqui é muita coisa. E aí o que a gente fala?
Fora isso tudo, os escalonamentos continuam o mesmo. E ele pro meio final de jogo acaba ficando uma situação muito complicada, porque ele vai ter muitas condições de explodir qualquer coisa que apareça na frente dele, né, dependendo da build que ele faça. Então o legal e o normal geralmente de se fazer nessa situação de Paquito é rezar e chorar. Porque você vai enfrentar ele, ainda mais porque ele decai muito na medida de jogo pra mid, late game, ainda assim, se ele conseguir fazer o papel dele direito, que geralmente é um split, ou pegar alguém fora de posição, ainda mais um carry, acertar tipo 2 socão nele, por mais que ele não morra, mas ele vai ficar muito fora da teamfight, saca? É um perigo demais esse boneco. Então, a gente vai ver agora. É uma força muito boa, como eu disse pra vocês, uma skill de mobilidade. Ela é uma skill que vai bem longe, percebam isso. Ele, tipo, pega um gap closer muito bom do alvo. Não é direto, você tem que mirar essa skill, tá? Não é lock-in, como a gente fala. Você não mira, tipo assim, você não gruda no cara pra fazer essa skill, não. Você tem que mirar ela, então pode ter muitas chances de você errar essa habilidade, por mais que seja muito veloz, ok? E a aprimorada dela ainda continua sendo mais radical ainda, e é a grande força dele. A ultimate dele se chama Knockout. Aqui tu lança um golpe de cotovelo, né, em todos os inimigos à sua frente, causando 250 mais 50% do seu ataque físico total, que é um escalonamento bem ruim, né, como dano físico e os empurrando. Em seguida, Paquito realiza um nocaute em alta velocidade, causando 300 base mais 90% do seu ataque físico total, que já é uma coisa boa, né, como dano físico e 75 de lentidão por 1 segundo. Enquanto ele se esquiva para trás, que é a parte que ele dá um dash para frente, dá uma cotovelada e depois volta. Na postura de campeão, tendo empurrado todos... Opa, foi mal GTA. Na postura já aprimorada, tendo empurrado os inimigos, Paquito lança um direto no queixo, causando 400 de dano, mais 120% do seu ataque físico total, como dano físico e jogando seus inimigos para o ar por 0.5 segundos, ao invés de causar lentidão. Essa é a skill de controle que eu falei pra vocês do Paquito. E tipo assim, quando você faz o aprimoramento dela, você tira 300 de dano base, eles colocaram 100 de dano a mais, que de 300 vai para 400, e o escalonamento de 90% vira 120. Geralmente essa skill é usada para juntar adversários. É uma das formas de postura dele que são muito boas, né? Então é uma ideia muito forte essa skill, porque parem pra pensar. Inicialmente ela tem um tempo de recarga até que é um pouco alto comparado às outras skills, mas ainda assim é muito baixo relacionado a todas as ultimates que a gente tem no jogo atualmente, tá? Boa parte delas, pelo menos. Existe o dano de ângulo, o dano do feno e o dano do gancho. Né? Ângulo e feno praticamente são as partes bases, né? Que é o começo que ele anda pra frente, né? E arrasta os adversários. Depois o soco que ele. A cotovelada que ele dá, praticamente, nos adversários no base, né? Que é o 300. E o dano do gancho, que é o 400, é quando ele dá knock-up nos adversários. Percebam que ainda assim o dano dessa habilidade não é tão alta. Por mais que o scale dela seja bem parecido com a segunda habilidade, mas ainda assim, escalonamento que eu digo sobre os levels que você upar a skill, não é tão bom quanto o escalonamento base já das skills principais que são a segunda. Por isso que a gente fala que a segunda habilidade dele é muito importante. Geralmente o pessoal usa mais a ultimate do Paquito como reset para passiva, né, que geralmente é só um stack a mais para o pessoal voltar a usar a segunda para macetar alguém, né, durante o jogo. Então a gente tem aí que realmente o dano do ângulo vem 250, 300, 350. Temos o dano do feno que é 300, 375, 450, que aumenta 75 pontos. E o dano do gancho que é 400, 500, 600, que também é um dano muito bom. Essa skill é mais peculiar, por assim dizer. Ela, como eu disse pra vocês, é mais sobre questão de controle. Então é uma skill que praticamente movimenta muito seus alvos, então você tem que tomar cuidado sobre isso, porque muitas vezes, dependendo da equipe que você está, você pode usar esse combo pra resetar e acabar perdendo aí, tipo assim, jogando um adversário pra longe de uma habilidade importante do seu time, né, o que acontece muito ainda assim. E vamos falar sobre a passiva dele agora. Como a gente já tinha visto, percebam, ele vai escalando essa barra, quando essa barra estiver vermelha é porque deu merda. Essa barra vermelha aí é porque quando acontece a skill aprimorada. Então, quando você está trocando com o Paquito, ou quando você estiver com o Paquito, você sempre fica ligado de quantas skills você precisa para ficar com 3 barras. Porque aparentemente não, é quando você fica com essas 3 barras, você consegue dar alguma das suas habilidades aprimoradas. E dessas habilidades você consegue aí tirar o proveito máximo da skill, como a gente fala, né? Então é isso. Pena que fica um pouco vago, né, sobre todas as habilidades dele visualmente falando, sobre os vídeos que estamos realizando aqui, mas vai dar pra ver mais tarde. Vamos falar aqui... Caralho, olha ele, é o Tugão, família! Monstro esse moleque aqui, tá? Pena que não dá pra ver
as coisas dele, mas tudo bem, enfim. Vamos lá. O jogo te dá algumas builds, né? A terceira eu acabo sempre. Sempre a terceira eu acabo mudando bastante, porque vai pro meu estilo de jogo. Mas geralmente eles vão lá e vão dano contínuo, faz Machado Sanguinário, tem a Lâmina do Desespero, As da Rainha, Peito Bruto, que é praticamente a ideia de você, por mais que você não seja constante, é algo que você pelo menos vai, né, tipo, dar um reset de skills e aguentar um pouco mais de porrada pro seu time. É praticamente isso. Temos o conjunto de equipamento que é mais para explosão. Aqui sim a gente tem uma ideia muito boa sobre como funciona o Paquito. Por mais que ainda assim Machado de Guerra venha muito na memória sobre constância da partida, o que não é muito bom para ele. Né? Mas ainda assim, dependendo da build que você faz, é muito bom. Eu trocaria aqui em cima o Machado Sanguinário por um Machado de Guerra, para ter essa ideia de pressão a mais jogo, mais, né, sustain, etc. E a mesma parte. E aqui já é um conjunto meio que de selva que teria, porém eu coloquei mais validado como explosão. Né? Que aí eu já peguei do pessoal aqui do lado. Mas a gente vê aqui agora o que os profissionais usam diretamente. O Tugão, como a gente sabe, é um jogador de XP Lane, então ele já adaptou o seu Paquito para isso. Ele que fez aí, no caso, aceleração quântica como emblema principal. Ajuda muito na questão de mobilidade, ainda mais dependendo de alguns matchups que ele possa enfrentar, ou então do jogo em si, que possa ser favorável para ele. Festival de sangue, na realidade, é muito bom. Regen, sustain, vampirismo é muito forte para isso. E agilidade, que vai aí com velocidade de movimento, e lembrando que ele se beneficia muito disso por conta da passiva dele, que ele já ganha 60%. Então ele já vai correr o mapa com muito mais facilidade. Emblema, árvore de talentos a gente vê diretamente que é sobre soldado. Tá bom? Peraí. Já 10% de vampirismo, ataque adaptativo, defesa híbrida, então é muito forte para ele. Ele que usa machado sanguinário para sustain, mais ainda. Ataque do caçador, dano base alto. Domínio de gelo, questão de adversários, Goldline do outro lado, cura, meta fadinha, como vocês conhecem. Rugido maléfico, para penetração e obviamente para linhas de frente poderosíssimas, como o meta-tanque que a gente acaba enfrentando muitas vezes. E imortal, na dúvida aí caso morra. A gente também tem o jogador profissional da MVG, que é o Shino. Tá? Ele também praticamente faz a mesma build, só troca uma sequência, né? Ele traz o domínio de gelo mais cedo, o ataque de caça depois, ele faz oráculo ao invés de outro item de dano, para realmente ter um pouquinho mais de ideia de sustain, mas é praticamente a mesma força aqui, né, que a gente vê sobre emblemas do nosso queridíssimo Tugão. Para Paquito, tanto para XP, para mid, o que você quer enfrentar de emblemas, é muito bom usar tanto flash ou avançar. Fica na dúvida de vocês sobre isso. Eu curto muito o flash porque você consegue resetar algumas animações dele. Você consegue dar uma segunda e flash e estender a velocidade, não só a velocidade, mas também estender a animação do gancho dele. Então, tipo assim, digamos que você tem isso aqui de distância com a sua habilidade normal. Ele vem do ponto A ao ponto B. Quando você usa o flash, ele vai do ponto A até o ponto C, porque ele vai estender, ele vai passar a velocidade dele atual e você vai ir direto para o próximo alvo, causando bastante dano nele. Temos aqui o Shadow Broly, que é o top 1 aparentemente. Ele vem com ignição letal, que Paquito é muito fácil você tirar, né, tipo aqueles 5%, quanto? São 5, não, são 7% da vida máxima do herói, então é muito tranquilo pra ele sobre isso. Acaba decaindo depois no meio final de jogo, dependendo da build que ele faz. Ainda mais aqui que ele faz praticamente a mesma ideia de build do Shino, só que troca, né, só a ordem mais uma vez e tem um peito bruto no final. O Julian aqui, deixa eu ver. Ele faz 7 mares, que também é muito forte. Putz, meu Deus do céu, como 7 mares é infernal na mão desse boneco. Mas ele também muda mais algumas coisas, né? Ele tem ataque na emoção, que é o ataque adaptativo logo no começo do jogo, para dar mais dano. Temos Mestre das Armas, que beneficia muito logo no começo do jogo e também no final, para os itens que você faz. Emblema de Assassino, para penetração e etc. Que ajuda bastante, ainda mais, para você surrar os caras com mais, né, força, ainda mais para meio e final de jogo. E a raiva impura, que querendo ou não, por mais que seja vocês podem parecer que pareça. Pode imaginar vocês que pareça troll, mas é algo muito bom para tanto sustain do Paquito. Por mais que sustain seja muito pouco, eu prefiro outras coisas, mas também para causar um dano adicional que também faz parte aí e ajuda bastante no começo do jogo. E vamos ver, eu acho que não tem mais nada muito diferente. Eu ainda gosto de usar golpe de bravura, sendo sincero, eu prefiro mais sustain. Mas dá pra usar de tudo nele. Inclusive, isso aqui não é troll não, tá? Vou executar. Por mais que muitas vezes você não precise de executar pra usar o Paquito, né? Sendo sincero com vocês. Ele já é muito forte quanto a isso. Vamos de livezinha, vamos ver quem tá aqui. Vamos desse cara aqui. 74% de win rate, 1613 vitórias. E ele tem um rank 8 metros, que é 8M aqui que eu não entendi. Mas é isso. Então vamos lá. Deixe-me ver o que você tem, meu garoto. Mostre-me o que tem. Vamos ver.
Ele tá de Paquito, tá com aquela skin do Manny Pacquiao? Pacquiao? Não sei, desculpa família. Tem Hanabi, tem Veil, tem Tigreal, tem Alpha. Do outro lado tem Terizla, tem Lilia, tem Lancelot, tem Dig e tem Clint. Cara, chato o time adversário, tá? Mas é um time muito squishy do outro lado. Ele facilmente consegue boostar cada um desses aí. O problema dele vai ser no máximo Terizla com itemizações meio um pouco mais tanque. E a ideia também dele com a vingança, né? Que é uma coisa muito mais chata. Mas vamos ver. Vocês vão sentir mais ou menos a ideia sobre como ele é forte. Ele tá com a sua passiva, ele tem reset total. Usa 2 habilidades, sai correndo. Lembrando que ele aqui ele tá selva. Tá com o Paquito selva. E já tem aí regeneração suficiente de novo. Acabou de fazer a Turtle, né? São 4 minutos e 40. O matchup dele vai ser o... É o Alpha, né? Não, tô maluco. É o Lance, perdão. O Alpha tá no time dele, ele tá na XP. Eu confundi. Vamos ver. Ele vai preparar um gank, provavelmente. Deu um caçar, usou o ultimate pra trazer o cara debaixo da torre. Ambos gastaram muita coisa. Meia loucura do Alpha de querer voltar. Ele perdeu a habilidade. Vai gastar a segunda, ataque básico, finaliza. Ele ainda vira nessa Lilia. Ele vira muito nela. Soco. Voltou normal. Soco de novo. Olha o dano que ele causa. Olha esse dano. Olha esse dano, cara. Ele tá jogando certinho. Percebam como ele beita muito a movimentação do adversário. Um exímio boxeador, eu diria. Porque ele simplesmente vai lá, beita, não gasta as skills desesperado, ele não dá 2 vezes a segunda, entende? Ele pega um posicionamento adequado, mais ou menos ele calcula a ideia de onde o adversário vai estar. Porque eu lembro pra vocês, é uma skill muito fácil de errar, tá? Todas as skills do Paquito são muito fáceis de errar. E se você erra, você é muito prejudicado. Boa esquiva. E é isso. Chateou o adversário. Conseguiu rolar 2 praticamente. O mid não foi levado, mas o Dig tá aí tentando fazer pressão. Ele pega o Dig. E coitado do meninão. Bom flash pra poder se esquivar. Não conseguiu. Ele não conseguiu acertar esse soco. E é isso que eu falo pra vocês. Às vezes parece muito forte. Mas é um pouquinho mais difícil de você conseguir pegar os caras. Entendam? Então é isso. Praticamente essa é a ideia de Paquito. É ele ficar resetando a habilidade. Quando ele tiver com terceira barra, ele espera voltar todas as skills dele. Do nada ela flechou, mano. Olha, ele esperou ela voltar na ultimate pra dar esse combo aí. Lindo de se ver. Isso aqui é extrair praticamente muito da macro do jogo. Ele sabe bastante do micro e macro. Ele é um jogador bom. Não vou mentir pra vocês, não. Isso aqui é positivo. Ele teve uma ótima leitura sabendo do adversário. Tá? E ainda assim tá bem positivo no jogo. Ele tá 4-1. Já fez aí o ataque de caça. Tá muito forte. Ele vai pegar o lance fora de posição. Não teve o que fazer. Fez um machado sanguinário quanto a isso. E agora ele tem sustain, não só sustain na selva, como ele já tinha, né? Por conta da Turtle, por conta da primeira habilidade, que é muito normal pra ele. Mas ainda assim, agora ele já tem mais dano. Deixa eu ver o que ele tá fazendo de emblema. É a aceleração quântica, mais mobilidade. Caçador experiente e tem a ruptura ainda, que é a penetração. O time dele tá se matando, mas ele, como um bom, né, maluco da cabeça, nem se preocupou. Simplesmente foi pra cima e tentou destruir os caras. O Lance tá tentando matar o Veil. Ele viu isso e vai tentar fazer essa sank, deixa eu ver. Conseguiu, roubou, fez um roubo. Ele tá level 11 e quanto que tá o Lance? Deixa eu ver. Calma aí que eu não consigo ver. Tá 10. Ele tem um level de diferença. Ele vai abrir 2 se ele continuar fazendo selva. Olha o dano disso aí. Olha o dano desse maníaco. Olha a força que ele teve em um soco. Óbvio, ele tá full dano, mas também é um dano muito, muito forte. Forçou o ult do Dig. Forçou uma ultimate da Lilia. E ele volta pro mato. E lá vai ele de novo. Um monstro. E agora ele se matou. Aí ele também foi muito abusado. Ele tava brincando muito. Mas vocês entenderam. Praticamente o Paquito tem essa ideia muito forte de vários combos, né? Se você usa o primeiro combo dele, né, que você foca a primeira skill como combo, você tem muito escudo, muito regen. Né? Você tem muito sustain, por assim dizer. Ainda mais por questão de defesa e você se mantém na teamfight. Se você foca a segunda habilidade como combo, você vai ter muito dano
Eu amo essa skin do Alpha, cara. Você vai ter muito dano, dano explosivo e provavelmente também um bom regen por conta do Machado Sanguinário. Então já é mais uma força, mas é um pouquinho mais difícil de acertar. E se você foca a terceira skill no combo, você tem aí controle de grupo, né? E ainda mais porque a galera gosta muito de usar a terceira skill do Paquito, como o combo aprimorado inicial, porque você junta a galera e depois você gasta 2 vezes o combo da segunda, porque aí você vai ter mais força ainda, tá? Mais força ainda de habilidade, pra poder aí, tipo assim, bater em vários adversários ao mesmo tempo. Porque dependendo de como você joga com o Paquito, você consegue, tipo, fazer um fast combo com ele e destruir a vida dos seus adversários. A teamfight estourou, ele isolou um alvo, mas ainda assim, perdeu todas as habilidades. Como eu disse pra vocês, ele é de trade curta. Se ele perder o combo dele, ele não faz mais nada no jogo. Entenda. Como a gente acabou de ver. Ele foi querer fazer pressão em cima do Dig, ele mata o Dig. O que esse maluco tá fazendo? O que esses caras estão fazendo, pô? Os caras também não. Os caras estão vendo um Paquito de ter 3 barras na frente deles e eles ainda querem continuar lutando. Os caras têm muita coragem aqui. Mas é isso. Praticamente essa é a ideia. Então é isso, rapaziada. Sobre emblemas de forma geral, vocês já viram que o Paquito é bem, tipo, o estilo de jogo é você quem faz, tá ligado? Você joga o seu jogo. Se a gente for em preparação e ver realmente o que ele pode usar de emblema, talento base, né, como, emblema comum básico, é bom pra ele, tem regen híbrida, tem ataque adaptativo e HP, que é bom pra começo do jogo. Pra tanque eu não acho tão bom não, porque ele se beneficia muito, pelo scale dele ser muito alto, ele precisa muito de dano ou penetração. E o emblema de tanque não ajuda ele com isso. Ele não se beneficia com tanque. Por quê? Porque ele não escala nada com isso. Pra assassino, muito bom. Ele tem ataque adaptativo, velocidade de movimento, que é bom também. E penetração, que é a melhor coisa que tem aqui é a penetração. De mago não, né? Porque poder mágico meio nhé. Tempo de recarga e penetração mágica não. Ele não se beneficia disso. É bom o vampirismo dele pra sustain em jogo, que é muito bom pra leves iniciais, etc. Ainda mais dependendo da matchup que você vai enfrentar. Ataque adaptativo também é muito forte e defesa híbrida. Pra suporte, efeito de cura, ainda assim, ajuda muito do escudo e é bom por conta do combo de velocidade de movimento, redução do tempo de recarga e efeito de cura, mas você perde muito potencial com outros emblemas, porque 22 de força é muita coisa pra quando você escala com 200%, tá bom? E atributos como o de atirador não vale tanto a pena também, porque ele não precisa de velocidade de ataque, não é forte pra ele isso. Ele já é nerfado com velocidade de ataque por essa situação. O ataque adaptativo também é, tipo, fraco, ainda mais quando a gente pensa na seção de escalonamento. E o roubo de vida já é uma coisa que, tipo, ele não se cura tanto em ataque básico, ele precisaria de vampirismo. Entendam? Então é isso dele. Tá? E entre outros detalhes, eu gosto muito de emoção com ele, emoção comba bastante, é mais dano no começo do jogo pra ele. Veloz não precisa, porque como a gente já falou, ele já é nerfado naturalmente na velocidade de ataque, então não precisa escalar com isso. A vitalidade eu não veria isso com ele, né? Ele não escala tão bem e seria tipo assim, seria muitas matchups específicas talvez, mas não. Ainda assim tem muita coisa melhor. Assim como Ruptura, que escala você para o meio e final de partida, ainda mais no começo, também muito bom, que pra ele ajuda bastante. O Inspirar eu não veria tanto, porque tem coisas muito melhores, mas caso você queira testar, fique à vontade. O Firmeza seria adaptativo, assim como Vitalidade, seria muitas matchups específicas, mas eu ainda prefiro tanto Ruptura quanto a Emoção pra ele. O Agilidade é ótimo por conta da passiva, e se você for um cara que não quer splitar, é um cara que você quer ajudar seu time e dar roaming, né? Tipo assim, tu vai lá, puxa a wave, vai pra galera, saca? Vai ajudar teu time. E Fatal não, porque ele não é tão de ataque básico, então você perderia potencial com ele. De segundo, de árvore de talentos, de segundo talento pra ele, a Benção Selvagem eu gosto, não acho ruim pra ele, porque ajuda mais na mobilidade, do que é bom, né? Ainda mais porque a mesma situação de agilidade que eu falei pra vocês, então a Benção Selvagem ajuda bastante. Caçador Experiente, caso você vá selva, única e exclusivamente, não tem por que você fazer isso caso você esteja numa XP da vida, não vai te ajudar. Tenacidade depende muito, varia, se você acha que você vai ser muito boostado, muito focado na partida e talvez você precise de uma armadura a mais, por mais que eu ainda prefira Festival de Sangue pra ele, porque se você ainda assim tá sendo focado, mas consegue lutar contra o adversário, tu consegue regenerar bastante vida. O Caçador de Peixinhos eu não vejo como a build deles pode ser tão cara a ponto de ele escolher isso aqui, tá? Não vale tanta pena. Eu preferia mais a ideia do Mestre Assassino, que também é muito bom, porque ele isola muito o adversário, tá? E comba bastante nele. Mas ainda assim, Festival de Sangue eu acho que é uma das melhores escolhas. O Recomponha-se eu não vejo tão bem, porque tempo de recarga, né? Tipo, dependendo do equipamento que ele usa, então meio nhé. E Mestre das Armas é bom se você focar ele mais pra carry, né? Se você fazer ele full dano, isso aqui ajuda bastante. Então já é uma boa situação pra ele.
E de emblema principal, Raiva Impura tá servindo. É bem-vinda, mas eu para mim não serviria. Tem coisa melhor, do meu ponto de vista. Tanto aceleração quântica, que é ótimo, ajuda bastante na mobilidade e na vida que você recupera. A explosão concussiva não, porque ele não escala HP, então você perde um pouquinho de potencial. E ele já tem Clear Wave, ele já tem um ótimo Clear Wave, na realidade. O golpe de bravura eu acho muito bom, comba bastante com a ideia de skills dele, então sempre você vai ter um uso de skill pra poder ter o golpe de bravura e regenerar a vida. Por mais que seja HP máximo, então, como eu já disse pra vocês, ele não escala tanto com HP, mas pra começo de jogo é muito bom, né? Sustain. Por mais que a aceleração quântica seja muito melhor, né? Pela mobilidade, entendo. Enfurecido, eu não gosto tanto, sendo sincero, tá? Não acho legal, mas tem gente que gosta muito, eu não sei porque o pessoal vê tanta graça em Enfurecido, né? Tipo, só se você tiver certeza que você vai matar alguém, saca? Você tem que eliminar um inimigo. Então, se tu não eliminar o cara, não vai servir pra nada, saca? O Ignição Letal é ótimo pra quem é agressivo em lane. Se você acha que você já tá numa matchup muito fraca do outro lado e que você sempre vai ter pressão, Ignição Letal é ótima pra você continuar tendo dano no cara, saca? Sempre vai ter pressão em cima dele. Marca de concentração ele não é suporte, né? Ele não precisa que os outros deem dano, ele é o dano, praticamente. E o localizador de fraqueza, como precisa de ataque básico, ele não se beneficia disso, então não vale pra ele. Show? De feitiço, acho que tá normal, né? Executar vale, né? Mas ainda assim, ele já bursta demais pra precisar de executar, então não vejo isso sendo muito efetivo pra ele. Caçar somente na selva, inspirar não serve pra ele de ataque básico, avançar é ótimo, é a mesma situação do Flash. Revitalizar não escala tão bem com ele, não faz tanta vida. Égide, acho que é muito mais matchup, talvez, tipo, ainda assim tem coisas muito melhores. Petrificar só se ele usar cimento na luva, que ele já usa, então ele não precisa de outra coisa pra petrificar alguma coisa. Purificar depende da matchup dos outros lados, ainda mais no time adversário. Flame Shot ele não escala com isso. Flash, ótimo pra cancelar animações, ele se dá muito bem com isso. TP, ele tem muita mobilidade pra precisar de TP, então ele não precisa. E Vingança, depende da matchup também. Não vejo isso sendo tão usado nele. Eu acho que ainda assim, tipo, Purificar é muito mais valioso pra ele do que uma Vingança, caso ele seja bem focado. Ele precisa muito gastar skill. E só. Considerações finais que eu tenha sobre esse maluco, beleza? É o seguinte. Pra solo kill é um ótimo herói pick pra você subir de elo. Ele é muito forte, muito versátil. Ele, assim como o Dyroth também, ainda mais em questão de lane. Se você quiser masterizar ele, vale muito a pena, porque você vai ter uma prática mais de combo e noção de tempo e resposta sobre as coisas que você vai ter com o herói. Vale a pena. Para competitivo, ele deu uma caída, uma sumida. Ele estava muito pela questão de XP, ele saiu da selva por um tempo, mas a XP ainda assim pode ser um alvo mais forte para ele. Né, diante de muitas matchups ele se vira muito bem e tem a questão da mobilidade, que ninguém pega ele na mobilidade praticamente, na XP, eu falo disso. Porque geralmente ele enfrenta matchups como Terizla, então já é um pessoal bem cansado, por assim dizer, né? Pai de família, né, coitado. O pessoal não tem o mesmo gás que o Paquito. E é isso. Então recomendo bastante vocês jogarem com ele. É um cara que ainda assim tá muito forte e prevejo muitos nerfs chegando nele, porque é meio difícil também, a Montu não tá sabendo muito nerfar ele em algumas condições. Ainda mais pela questão de mobilidade, que é o principal fator chato dele. Beleza? Então é isso, família. Um beijo pra vocês, sou o Henrique CB. Aproveitem, hoje vai ter Last Victory, tá? Hoje, lembrando, dia 6/11, tá começando aí o campeonato da Vico. E eu vou fazer uma retransmissão também, inclusive, no meu canal da Twitch. Tô vendo umas gracinhas aí se a gente vai fazer uma brincadeira e vamos lá. Beleza? Tamo junto, pessoal. Um beijo a todos. Na dúvida, redes sociais, na descrição do vídeo. É nóis!